Livro de Números, no capítulo 13. Amém? Diz assim o versículo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Números capítulo 13, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Acompanha comigo o versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aнаque são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Incrível, impressionante, interessante até, como as pessoas mudam as perspectivas em relação àquilo que Deus fala, em relação àquilo que Deus estabelece, em relação àquilo que Deus determina. O que eu quero que você compreenda, para que você possa se situar bem dentro do contexto da história, o povo de Israel estava prestes a assumir, tomar posse de uma terra que Deus já havia declarado que iria entregar nas mãos deles. Eu quero chamar a sua atenção para esse tópico, para esse quesito. Deus já havia falado, e eu quero que você compreenda que quando Deus fala algo, quando Deus revela algo, quando Deus estabelece uma direção, quando Deus estabelece um propósito, diga para quem está do teu lado: Deus nunca volta atrás, irmão, nunca. Na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Deus já havia declarado que com gigante ou sem gigante, com muralha ou sem muralha, com problema ou sem problema, a terra seria entregue nas mãos do povo de Israel. E para que você possa compreender bem, Deus enviou 12 espias, 12 homens. Cada um desses homens representava uma das tribos de Israel. E esses camaradas que foram enviados não eram pessoas do meio da multidão, não. Eram príncipes, eram autoridades, eram líderes de cada tribo. Eram pessoas que deveriam ter uma postura de plena confiança naquilo que Deus havia falado, naquilo que Deus havia revelado.
E por incrível que pareça, depois você lê o texto na tua casa completo, eu apenas li alguns versículos para nós ganharmos tempo. Mas se você ler todo o texto, você vai ver que quando eles chegaram na terra, gente, eles viram uma terra maravilhosa. Uma terra que manava leite, que manava mel. Para que você tenha uma ideia, eles trouxeram um cacho de uva daquela terra, que para carregar foi preciso 2 homens. Hoje, a gente pega um cacho de uva na mão com a maior facilidade, não pega? Naquele tempo, a terra que Deus deu para o povo, era uma terra que para carregar um cacho de uva, foi preciso passar uma vara no meio desse cacho, e 2 homens, um colocar no seu ombro, o outro no outro, e carregar o cacho de uva, para mostrar para Moisés o fruto daquela terra. A terra ela era maravilhosa, gente. A terra era perfeita. Mas uma das coisas que levou esses homens a se posicionarem de uma maneira incrédula é o hábito de olhar pela aparência, olhar segundo as circunstâncias, olhar aquilo que é natural. Escuta o que eu estou te falando, na palavra do Senhor, no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, está escrito que eu e você, nós não andamos, nós não nos posicionamos, nós não assumimos uma condição baseado naquilo que os nossos olhos humanos veem. Nós andamos pela fé, nós nos movemos pela fé, nós nos posicionamos pela fé naquilo que Deus fala pela sua palavra. Para que você tenha uma ideia, eles foram, observaram a terra, e na hora de trazer o relatório para Moisés e para o povo, 10, eles foram enviados em 12, 10 desses homens se posicionaram de uma maneira incrédula, por causa das circunstâncias ao redor, se posicionaram de uma maneira totalmente contrária àquilo que Deus falou. Eles começaram a difamar aquilo que Deus estava dando para eles. Escute o que eu vou te falar, escute o que eu vou te falar. Quando eu e você não agimos pela fé, e não compreendemos aquilo que Deus fala conosco, uma das tendências mais naturais é nós difamarmos aquilo que Deus quer fazer, é falarmos mal daquilo que Deus quer estabelecer, por falta de fé, por incredulidade, e muitas vezes por uma dureza de coração, nós começamos a difamar aquilo que Deus vai dar. Mas eu não sei se é o melhor. Eu não sei se essa terra é realmente uma terra. Gente, presta atenção, olha aqui para mim. A terra manava leite e mel. Você já viu um trem desse? Uma terra fluir leite e mel. Um cacho de uva, imagina o tamanho do cacho de uva. Imagina uma banana. E a melancia, imagina o tamanho da melancia. A terra era maravilhosa, gente. A terra era maravilhosa. Tinha suas adversidades, tinha os seus problemas, que estavam lá, como foi contado o testemunho lá. Os gigantes estavam lá, porque Deus permitiu, para provar a disposição do povo de crer ou não crer em Deus. O que eu quero que você compreenda nessa noite, por favor, e tomara que você entenda isso, é que quando você crê em Deus, quando você crê naquilo que Deus fala pela sua palavra, escuta o que eu estou te falando, até as dificuldades que você vai enfrentar, fazem parte de um propósito divino. Que isso, bispo? Que loucura é essa? Isso é bíblico e eu vou mostrar para você. Quando você crê em Deus, quando você decide, e crer é uma decisão. Diga para quem está do teu lado, crer é uma decisão, irmão. É uma disposição do coração. Sou eu que decido se eu vou crer ou não. A decisão é única, é individual, é intransferível. É você, não é propaganda de nenhum programa da Rede Globo, não. Mas diga para quem está do teu lado, você decide. Lembra desse programa da Rede Globo? Você decide. Quem lembra, levanta a mão. Nossa, gente, será que sou eu que sou tão velho assim? Não, tinha esse programa na Globo. Você decide.
Em suma, a fé é isso. É você que decide se vai acreditar ou não. Mas quando você toma a decisão de crer, você pode ter a certeza que até mesmo as dificuldades que você vier a enfrentar, elas fazem parte de um propósito divino. Vou te dar uma referência bíblica para isso. Romanos capítulo 8, versículo 28. A Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu quero que você entenda é que os gigantes estavam lá, mas para que Deus fosse glorificado através do que Ele ia fazer. Quando você crê em Deus, pode ser que você vai se deparar com muralhas, com obstáculos, com adversários, mas se você é alguém que crê naquilo que Deus revela pela sua palavra, a existência desses obstáculos é para que Deus seja glorificado naquilo que Ele vai fazer na tua vida. Querido, mas o impressionante é que 10 homens voltaram murmurando, reclamando: não, a terra é maravilhosa, a terra é perfeita, mas lá tem gigante, lá tem inimigos, nós não temos forças para vencê-los. Pois é, mas Deus havia falado que ia entregar a terra na mão deles. Deus havia falado: eu vou realizar algo tremendo, eu vou operar de uma forma sobrenatural, eu vou fazer aquilo que o coração de vocês não está esperando, mas eu vou fazer, eu já entreguei a terra na mão de vocês. Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Sabe por que Deus enviou esses espias? Para provar o que havia no coração do povo. Porque esses 10 homens, quando voltaram, e eles começaram a falar mal da terra, se o povo tivesse absorvido o que Deus falou, o próprio povo tinha reagido contra eles. Mas o povo entrou no embalo. Diga para quem está do teu lado: cuidado com o embalo, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado com a multidão. Nem sempre a multidão significa que o que está sendo estabelecido é a vontade de Deus. Não, Deus não se move por multidões. Muitas vezes a multidão não significa nada. O que significa para... Às vezes nós criamos expectativas em relação a Deus, né? Às vezes e não é errado você fazer isso. Você criar expectativas em relação a Deus. Poxa, a minha expectativa é que Deus abençoe a minha vida. A minha expectativa é que Deus abençoe a minha casa, que Deus abençoe os meus filhos, que Deus me ajude no meu trabalho. Não é errado. Agora vamos inverter um pouquinho a pergunta. E qual é a expectativa de Deus em relação a nós? O que Deus espera de mim e de você? O que realmente alegra o coração de Deus em relação a nós? Então vamos lá. Na terceira carta de João, no versículo 4, Deus diz assim, presta atenção: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Essa é uma das expectativas que queima no coração de Deus. Quando Ele libera uma palavra, quando Ele traz uma revelação, a expectativa dele é: eles vão acreditar, eles vão tomar posse, eles vão se mover mediante aquilo que eu estou falando, porque Deus sabe que quando isso acontece, Ele pode se manifestar na nossa vida. Você quer ver um outro exemplo disso? No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, o profeta Samuel, movido pelo Espírito Santo, ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus está falando assim, que o que realmente chama a atenção dele é a disposição de obedecer o que ele fala pela sua palavra. Quer alegrar o coração de Deus?
obedeça à revelação dele. Quer alegrar o coração de Deus? Faça tudo exatamente como ele fala, através da sua palavra. Sabe por que o milagre aconteceu no casamento em Canaã da Galileia? João capítulo 2. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque Maria falou assim para os serventes: ó, façam tudo o que ele vos disser. Oh, meu irmão, os dez camaradas que eram autoridades no meio do povo, impressionante, né? Eles eram autoridades, eles eram príncipes, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, e tiveram um posicionamento de incredulidade. Mas dois homens, Josué e Calebe, eles disseram no meio da multidão, no meio do povo, eles disseram: escuta, nós vamos subir e nós vamos tomar posse da terra, com gigante ou sem gigante, com muralha ou sem muralha, com luta ou sem luta. Deus falou que a terra é nossa. Nós precisamos apenas agradar a Deus, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Diga para quem está do teu lado: está entendendo o que Deus está falando com você, irmão? Você está entendendo? Mas a decisão é sua. Eu vou mostrar para você a maneira como Deus reagiu ao posicionamento dos 10, e a maneira como Deus reagiu em relação aos posicionamentos dos 2. 10 agiram com incredulidade, endureceram o coração por causa da aparência. Escuta o que eu vou te falar: a aparência não significa nada. Porque se a aparência significasse alguma coisa, Satanás nos enganaria muito fácil. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 11, que Satanás se transforma no quê? No que ele se transforma? E um anjo de luz é feio? Um anjo de luz é lindo, gente. Se você nunca viu, peça para Deus te mostrar. É lindo, é maravilhoso um anjo de luz. Quem já viu sabe, é lindíssimo. Pois é, se a aparência contasse alguma coisa, o diabo nos enganaria facinho. Na palavra do Senhor, no livro de Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que Deus não olha a aparência do homem, Deus olha o coração, querido. Se você analisar aparentemente, era para os 12 príncipes, as 12 autoridades no meio do povo de Deus, era para as 12 voltarem com um posicionamento de fé. A terra é maravilhosa, tem gigante lá, mas Deus falou que a terra é nossa, e se Deus falou, está falado, porque Deus não é homem para mentir. Números capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo Ele falado, porventura não cumprirá? Tendo Ele prometido, não vai realizar? Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus diz assim, ó: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Mas olha o que aconteceu: 10 não acreditaram, 2 decidiram acreditar. Acompanha comigo o resultado. Números capítulo 14. Números 14. Versículo 26. Números 14, eu vou terminar já. Versículo 26. Depois você lê o texto na sua casa. O capítulo 13, diga para quem está do teu lado, fala assim: é tarefa de casa, irmão. Leva a tarefa para casa. Leia Números capítulo 13 e o capítulo 14. Versículo 26, Números 14 e 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Agora olha
o versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Agora, olha o versículo 36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Versículo 37. Esses homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Fala assim para quem está do teu lado, fala assim, ó, vai, vai duvidar de Deus, vai se posicionar como um incrédulo, vai. Morreram de praga. Quem matou eles? O diabo? Não, Deus. O próprio Deus os matou. A gente acha que é só o diabo que... É o diabo que... Não, Deus também mata. Atos capítulo 5. Ananias e Safira mentiram no meio da glória de Deus. Quem matou eles? O próprio Deus. Quando Uzá, 1 Crônicas capítulo 13, quando Uzá tocou na arca, por irreverência, por falta de temor, quem que matou ele? Deus. Esses 10 homens voltaram murmurando e causaram a maior confusão no meio do povo. E o próprio Deus os matou. Mas Josué e Calebe não. Josué e Calebe não. Josué e Calebe entraram na terra prometida. Tomaram posse da herança que Deus projetou para a vida deles. Escuta o que Deus está falando com você. Diga para quem está do teu lado: Deus escolheu você para tomar posse da herança, irmão. Mas a decisão é tua. É você que decide. Se você vai seguir a multidão de incrédulos, ou se você vai permanecer crendo em Deus. A decisão é pessoal. E o maravilhoso é que Deus, Ele nunca faz fora do tempo. Primeiro Ele libera a palavra. E quando há uma reação de fé, o próprio Deus se encarrega de cuidar de tudo. O próprio Deus se encarrega. Mas a decisão de crer, ela é totalmente exclusiva de cada um de nós. A decisão é de cada um de nós. Eu já falei para vocês isso aqui umas 1000 vezes, mas eu vou falar de novo. Eu vou contar o testemunho de novo. Na empresa onde eu trabalho, quando nós fomos contratados há 15 anos atrás, nós fomos contratados em 8 agentes de segurança. 4 de Matão e 4 de Araraquara. Dos 8 que foram contratados, adivinha quantos ficaram? Quantos ficaram? Um só. Quem é esse um? Por quê? Porque eu decidi acreditar, como nós cantamos aqui, que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A empresa passou por crise, passou por momentos difíceis. Muitos, teve gente que até pediu a conta e depois se arrependeu e quis voltar. E eu me lembro que eu falei para vários deles, falei assim, ó, não faça loucura, não haja pela aparência, isso é apenas um momento, é apenas um vento que vai passar. Creia, se Deus colocou você aqui, Ele tem propósito. Não, agiram pela aparência. Até hoje estão lutando para tentar voltar, mas não conseguem. E eu decidi acreditar. Eu estou dando um exemplo simples para você, querido, porque tem muita gente que hoje chora, porque não creu naquilo que Deus revelou, e não há como voltar atrás. Você não precisa crer em mim, e nem tampouco em nenhuma direção que eu dê, e que eu venha a dar para você. Mas escuta, eu incentivo você a crer na palavra do Senhor, porque foi Moisés que enviou eles. Foi Moisés, foi o bispo, o pastor da época que enviou eles. Eles foram debaixo de uma palavra profética.
E 10 decidiram não acreditar. 2 decidiram, nós vamos crer no que Deus falou. E é por isso que o nome deles está registrado como exemplo até hoje. Você pode ver que o nome dos outros 10 quase não é mencionado. Mas o nome de Josué e Calebe é frisado por Deus de uma maneira muito profunda, para que eu e você entendamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser o maior cristão do mundo, mas se você não crer na revelação da palavra de Deus para a tua vida, você não vai morar no céu, querido. Você pode ser um sucesso aqui na terra, mas você não vai entrar na nova Canaã celestial. Existe uma terra que nós vamos entrar nela, não aqui nesse mundo, mas lá no céu. É chamada nova Canaã celestial. E Jesus está voltando, mas Ele vai levar aqueles que decidiram acreditar. E mais uma vez eu digo, crer é uma escolha, é uma decisão pessoal e intransferível. Fica de pé na presença do Papai do céu. Pergunta para quem está do teu lado, você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Está entendendo? Escuta o que eu estou te falando, presta atenção nisso. E eu falo como homem de Deus. Existem coisas que Deus está preparando para a tua vida que você nem imagina. Mas antes de Deus manifestá-las, Ele vai liberar uma palavra. Meu irmão, Deus sempre faz assim. Deus nunca realiza absolutamente nada sem antes liberar uma palavra profética. É só você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que todos os feitos de Deus, antes Ele liberava uma palavra profética, uma palavra de direcionamento, uma palavra de exortação, uma palavra de despertamento. E quando o povo cria, Deus se manifestava. Agora escuta o que eu estou te falando. Não deixa o inimigo cegar o teu entendimento. Não deixa não, querido. Satanás tem penetrado sorrateiramente no meio da igreja. E tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Mas escuta o que eu vou te falar. Isso é uma revelação de Deus para a tua vida. Escuta. No livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 4. Presta atenção, querido, presta atenção. No livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, a Bíblia fala que o Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, presta atenção, ele não pode cegar você se você não decidir desacreditar naquilo que Deus fala. Eu estava orando ao Senhor, eu falei, Deus, é isso mesmo? Deus falou, é. Ele só cega quem decide não acreditar, quem se torna incrédulo. O texto, ele cega o entendimento dos incrédulos. Quando você decide, eu não vou acreditar, ele cega você. Mas quando você decide, não, eu vou crer na revelação de Deus, ele não pode tocar nos teus olhos. Escuta, olha aqui para mim, e eu vou te dar uma base bíblica para isso. Presta atenção no que eu vou te falar. Qual foi a primeira coisa que os inimigos fizeram, os filisteus, quando eles capturaram Sansão? Qual foi a primeira coisa? Eles vazaram os 2 olhos dele. Sabe por quê? Porque Sansão decidiu abrir o que era segredo para Dalila. Ele não podia falar a respeito do voto do Nazireu. Ele não podia contar o segredo, mas Dalila, movida pelo diabo, enganou ele. E ele contou o segredo. Ele falou assim, olha, se você cortar o meu cabelo,
acaba a minha força. E aí ela esperou ele dormir e cortou os cabelos dele. Quando os filisteus pegaram ele, a primeira coisa que eles fizeram, vazaram os 2 olhos, para ele não enxergar mais a luz do evangelho, a luz da palavra de Deus. Mas primeiro ele se tornou incrédulo, ele deixou de crer em Deus, para crer numa mulher mentirosa. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Não deixa o inimigo cegar você, querido. Não deixa não. Na palavra do Senhor está escrito, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, eu vou terminar já. O verso 8 fala assim, que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para nos tragar. E agora presta atenção no que eu vou te falar. Tudo isso que eu estou falando tem base bíblica. Eu estou te dando base bíblica. O versículo 9 fala assim, ó: resiste-lhe firmes na fé. Deus está falando assim, ó: resiste firme na fé. Resista a Ele se apegando àquilo que eu falo. É bíblico. Resista crendo na minha palavra. Quando você assume a palavra, o diabo fala: não posso cegar ele, não posso confundir ele, não posso gerar dúvida no coração dele. Por quê? Porque ele é como Josué, ele é como Caleb. Ele decidiu acreditar na palavra, irmão. Sabe por que nós vamos viver coisas grandes de Deus? E nós vamos viver. E quando a gente chega lá, nós vamos olhar para trás e vamos falar assim: valeu a pena. Valeu a pena se apegar àquilo que Deus falou conosco. Valeu a pena. Você é príncipe, você é princesa de Deus. Existe uma terra que Deus vai entregar na tua mão. Mas se você crer, fecha os teus olhos nessa hora. Entra aí. Não vou olhar as circunstâncias, não, nem reparar na força contrária do vento, não. Meus olhos bem firmes estão naquele que me prometeu. Não vou temer as resistências, não. Confio em tua poderosa mão. E sobre tua palavra eu posso avançar. Não vou. Não vou olhar as circunstâncias, não, nem reparar na força contrária do vento, não. Meus olhos bem firmes estão naquele que me prometeu. Não vou temer as resistências, não. Confio em sua poderosa mão. E sob a sua palavra eu posso avançar. E sob a sua palavra eu posso avançar. E sob a sua palavra eu posso avançar. Deus, nós assumimos aquilo que a tua palavra fala. Nós não aceitamos nenhum outro tipo de orientação, de conselho, de recomendação que não seja a tua palavra. Nós somos como Josué, nós somos como Caleb. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor tem falado conosco. E nós queremos tomar posse da terra, sim, para que o teu nome seja engrandecido, para que a tua palavra seja exaltada, para que toda essa terra conheça que há um Deus em Israel fiel, um Deus que vela sobre a palavra que declara. Oh Deus, a nossa decisão é crer no Senhor, é crer na tua palavra. Não importam as circunstâncias, não importa as aparências, nós cremos na tua palavra.
nós nos movemos pela fé na tua palavra, e nós vamos ver a tua palavra se cumprindo de uma forma sobrenatural na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, grande Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor dos exércitos. A tua igreja te louva, a tua igreja te exalta, a tua igreja assume e toma posse daquilo que tu tens falado conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém.